Mauro Júnior aqui do canal Propagando o Amor de Deus, passando aqui mais uma vez para trazer uma mensagem para nossa reflexão, tá bom? Não esquece aí de curtir, comentar, compartilhar e fazer a inscrição, ok? Hoje eu venho tocar num assunto aqui mais uma vez polêmico para alguns, mas é necessário esclarecimento. Existe a doutrina de Cristo, que conduz o homem à santificação, tá? Os mandamentos que Cristo deixou, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Cumprindo esses dois, você cumpre a lei, porque se você ama o teu Deus sobre todas as coisas, você não vai querer fazer nada para desagradar, porque ninguém quer desagradar quem ama. E se você ama o teu próximo como a ti mesmo, você não vai roubar ele, não vai matar ele, não vai cobiçar o que é dele, não vai ter inveja dele, enfim. E existem doutrinas e dogmas que são colocados, muitas vezes até com a melhor das intenções, mas por falta de respaldo e conhecimento da palavra, colocando aquilo ali como regras para que a pessoa se sinta ou não, entre aspas, mais santa na presença de Deus. Mas o que a Bíblia fala disso? E depois eu vou me aprofundar um pouco mais no assunto. Colossenses 2, versos 20 a 23. Paulo dizia assim: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencesse a Ele, se submete a regras como não manuseie, não prove, não toque? Todas estas coisas estão destinadas a perecer pelo uso. Está falando de coisas que têm tempo limitado, culturas, objetos, momentos. Perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensão, religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. O crente, o cristão que serve a Deus, ele deve procurar levar uma vida de santificação. E a santificação, nós aprendemos na palavra, que é refreando justamente os impulsos da carne. É por isso que a maneira de nós nos santificarmos e nos chegarmos mais a Deus é manter sempre um tempo de devocional diário para oração, leitura da palavra, jejum, buscando cada vez mais conhecimento da palavra e buscando cada vez mais relacionamento com Deus. Por quê? Dessa forma, nosso espírito vai se fortalecendo na presença de Deus e nós conseguimos refrear cada vez mais a força da nossa carne, pois o Evangelho é renúncia. Quem quiser vir após mim, disse Cristo, renuncie-se a si mesmo, pegue cada dia a sua cruz e ande. E isso é o que nos conduz à santificação. E a santificação nos aproxima de Deus. Não são usos e costumes, objetos que possuímos que vai nos diferenciar. Por que eu digo isso? Tempos atrás, em muitos lugares, se um cristão, um crente tivesse uma televisão, ele sofria punições, disciplina. Se tivesse rádio, há mais anos atrás ainda, era do mesmo procedimento. Hoje todos nós temos um smartphone na mão conectado à internet, podendo ver o que quer. Isso prova que o uso da televisão que é o erro. Qual é a finalidade para a qual você usa a televisão? Qual a finalidade para a qual você usa o rádio? Qual a finalidade para a qual você usa o teu celular, a tua internet, o teu computador? Por quê? Tudo que nós fazemos deve ser para glorificar Deus. E se nós usarmos essas ferramentas para a honra e glória do nome do Senhor, ok? Mas se nós usarmos ela para o pecado, nós não vamos estar agradando a Deus. Então não é o ter o objeto, é o como usar. Da mesma maneira, usos e costumes como vestimenta, por exemplo. A palavra de Deus nos orienta que o homem não deve vestir roupa de mulher, nem a mulher roupa de homem. E na cultura daquela época, a roupa dos homens eram vestidos. E se nós formos levar o pé da letra, então, para manter uma ordem e seguir o que estava lá, então seria correto ter um vestido masculino? Não tem hoje no mercado. Da mesma maneira que foram criadas calças femininas, é uma roupa voltada para a mulher. Então, se coloca como regra. Aí alguém passa na rua, encontra alguém usando uma bermuda, no seu coração, coloca aquela pessoa num grau de santidade mais baixo do que ela, porque ela está trajada com uma roupa diferenciada. Então ela se sente mais santa pela roupa que ela usa. Outros se sentem mais santo porque não tem televisão. Outros se sentem mais santo porque não escuta rádio. Outros se sentem mais santos porque não frequentam praia. Quando a praia foi Deus que criou, a água do mar daí foi Deus que criou, e não é pecado nenhum você com a tua família tomar um banho de mar. Ah, mas o ambiente, para onde você vai voltar os teus olhos? Esse é o problema. Não é o problema de frequentar a praia. E muita gente coloca essas coisas como doutrina e acha que isso faz parte, tem que seguir essas regras para ser salvo. Se você não sabe usar uma TV, um computador, um notebook, se você não sabe se arrumar, sem colocar uma roupa que vai sensualizar, que vai gerar o pecado em alguém, aí você tem que buscar de Deus luz e direção. Mas, está escrito aqui, essas regras têm de fato aparência de sabedoria. Parece que vem com uma revelação divina do céu. Mas, na verdade, é uma pretensão de religiosidade. E falsa humildade, porque as pessoas querem se comportar através de vestimentas, de objetos em casa, maneira de falar, modo de falar, tá? E sendo severo com o próprio corpo. O que quer dizer isso aqui? Tamanho calor, onde eu moro aqui, o verão é causticante.
Mas a pessoa tem que estar com uma camisa de manga comprida, um paletó e uma gravata, senão ela não consegue falar com Deus. Cúmulo do ridículo, tá? Eu não estou falando aqui que tem que sair de qualquer maneira, não. Não é isso que eu estou falando. Para ninguém distorcer depois aí, tá? Mas não se basear por regras humanas. Por quê? Se eu, diante de um calor de 42 graus, me vestir de uma roupa quente, porque alguém me ensinou que eu tenho que me comportar dessa maneira com os trajes para alcançar a santificação, isso não tem valor algum, porque isso não vai refrear os impulsos da minha carne. O que refreia os impulsos da minha carne e me torna mais santo na presença de Deus é o relacionamento espiritual. Agora, eu pergunto para você, aonde te ensinaram a seguir essas regras? Falaram para você buscar um relacionamento diário com Deus? Aonde estão te ensinando e te cobrando essas regras? Eles ensinam você a ler a Bíblia, a estudar a palavra para ter conhecimento da palavra de Deus? Aonde forçam você a fazer esse tipo de coisa? Porque às vezes a pessoa tem algum cargo, alguma função na igreja, e se ela não tiver com aquela roupa, não for vista com outro tipo de roupa que não condiz com a doutrina que eles colocam lá, a pessoa perde aquele cargo, aquela função. Mas eles já falaram do amor de Deus para você? O evangelho que está sendo pregado lá é evangelho de arrependimento? Ou é um evangelho de sujeição, um evangelho de condenação? Prega-se o amor ou alimenta-se o ego? Reflita sobre isso, porque muitas pessoas estão presas às práticas de usos e costumes e não estão buscando santificação. Presta atenção, sem santificação ninguém se chega a Deus. Então não adianta nada você sofrer no calor, você privar a tua casa dos teus filhos assistir um programa de televisão sadio, tá? Sabendo o que mostra, você privar a tua família de repente assistir alguma coisa na internet que vai trazer algum conhecimento. Eu não estou falando só da palavra não, nós temos canais de televisão, nós temos canais na internet de buscar conhecimento para as coisas seculares, para o nosso trabalho. Eu mesmo, particularmente o meu trabalho, a internet é o foco principal, eu preciso estar atualizado e conhecer. Então nós não podemos ser ignorantes em determinadas coisas, sabe? Porque senão vira religiosidade. Aí vocês vê as pessoas patinando e não saem do lugar. E outras começam a ter comportamentos mesmo ali rígidos, porque querem serem vistos para estar em algum lugar, em alguma posição, em alguma condição. Mas não se relaciona com Deus. Não busca um relacionamento diário com o Senhor. Não é incentivado a estudar a palavra de Deus, a estudar a Bíblia, a ter conhecimento da palavra. Gente, a alimentação do nosso espírito é a palavra de Deus e a oração. Quem for mais alimentado é quem vai dominar. Se você alimentar mais o teu espírito, ele vai estar forte. Se você alimentar mais a tua carne, ela vai estar forte. Independente da roupa que tu veste, das palavras que você pronuncia, da maneira como você cumprimenta a outra pessoa, da maneira como você dirige as tuas palavras, independente se você tem uma televisão ou não dentro da tua casa, independente se você usa a internet ou não, não é isso que vai te levar a um grau de santificação. O que vai te levar a um grau de santificação é se achegar aos pés do Senhor. Relacionamento com Deus. Agora, lá onde você está, estão te ensinando isso? Porque não ensinam isso. E aí ensinam você a julgar as outras pessoas pela forma que elas falam, pela roupa que elas vestem, pelo que elas têm ou deixam de ter em casa. E aí gera-se o quê? Pecado. Porque começa um a falar da vida do outro. É o pecado de falar mal dos outros e o pecado da soberba. Por quê? Fala mal do outro se sentindo melhor do que o outro, quando ninguém é melhor do que ninguém na presença de Deus. Então o que nós meditemos nesse vídeo hoje, um pouquinho polêmico, né? Mas não é ataque a ninguém não, nem a instituição, nem a nada. É só reflexão. Porque tem muita gente se esforçando por uma santificação inválida. Está escrito aqui. Não tem valor algum para refrear o impulso da carne. Quando você segue regras humanas, eu te pergunto, você consegue refrear o impulso da tua carne? Agora, quando você está debaixo de oração, quando você caminha com Cristo, você busca Ele em espírito e em verdade, você não se sente melhor para renunciar à força da carne? Medita nisso. Que não é abrindo porta para as pessoas fazerem o que quiserem, não é isso. Se você tem uma TV na tua casa, saiba o que você assiste. Se você tem um computador na tua casa, saiba o que você acessa. Se você, claro, vai para a igreja ou você anda na rua, saiba como se vestir de forma decente, mas não baseado em regras de não manuseie, não prove e não toque, porque alguém falou, sem embasamento bíblico e sem fundamento bíblico, tá bom? Esse é o vídeo de hoje para a nossa meditação e reflexão. Hoje foi um pouquinho longo, mas espero que todos tenham ouvido. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Até um próximo vídeo. Fique com Deus.